Vamos lá. Uma das poucas coisas que o ser humano ainda não conseguiu ter controle, mesmo com muito estudo, foram os sonhos. Ninguém sabe ao certo por que sonhamos nem a utilidade verdadeira deles. Provavelmente ainda vamos ficar nessa por muito tempo. Mas pensando nisso, imagine que criaram um jogo baseado em um sonho bizarro que um paciente teve durante uma doença. Quase como um pesadelo. Um jogo baseado em uma história real sobre uma das poucas coisas que o ser humano ainda não conseguiu explicar. Os sonhos. E como se isso já não fosse intrigante o suficiente, as informações a respeito desse jogo na internet são praticamente nulas. Fora algumas gameplays, eu procurei no Reddit e em sites por aí, e eu não encontrei ninguém que realmente conseguiu criar uma teoria sobre o jogo, o que torna ele ainda mais misterioso, dado que nenhuma wiki ele possui. Fora a wiki do mesmo nome do Roblox? Você joga Roblox? Mas vocês não precisam imaginar nada disso, porque existe um jogo assim, e é sobre ele que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. The Secret Elevator, ou Só Tem Você Aqui. E lembre-se desse nome porque ele vai ser muito importante para nossa teoria final. Capítulo 1, Introdução. Criamos esse jogo após ouvir histórias de uma pessoa que teve um sonho incomum durante uma doença. Muitas imagens e situações foram recriadas a partir da história. Foi um sonho. Eu esperava uma colisão iminente. Agora... não são apenas fragmentos de memória. Posso me mover, mas não posso sair deste pesadelo. E então o jogo começa. Nosso protagonista, ainda sem nome, acorda em um trem totalmente vazio. Ao olhar pela janela não se vê nada além de água e uma neblina muito densa. Segundo ele mesmo, ele está em um pesadelo. Pesadelo esse que envolve algumas memórias fragmentadas, ou seja, são lembranças de alguma coisa que ele já viveu. Que coisas são essas? É o que a gente está tentando descobrir. Esse trem é bem apertado. Eu poderia dizer que até é meio claustrofóbico ficar aqui dentro, mas pelo menos a gente tem dormitórios. O que indica que o que quer que seja que estejamos fazendo aqui, pelo visto vai ser uma viagem bem longa. As duas portas que dão acesso aos outros vagões do trem estão trancadas, o que nos obriga a entrar na única cabine aberta do local, onde tem uma janela meio estranha, eu diria. Essa janela parece uma porta. Ela é aberta por 4 chaves. Does he know about the DLRE? The door. Ok, parece que não estamos tão sozinhos assim. Estou preso dentro do meu sonho. Alguém me guia através da escuridão. Tudo isso parece familiar. Para acordar, preciso abrir uma pequena porta. As chaves estavam aqui. Preciso encontrá-las. Tá, pelo visto alguém acabou levando a gente até esse local, uma espécie de portaria, e nosso objetivo para acordar desse pesadelo é achar a porta pequena, que para ser aberta pelo visto precisamos encontrar algumas chaves. Bom, caso não tenha ficado claro, a porta pequena que a gente tem que encontrar é provavelmente aquela que vimos quando estávamos no trem. Então dá para deduzir que no mínimo serão as 4 chaves se realmente for ela. Mas se ele diz que parece tudo tão familiar assim, então vamos procurar, não deve ser muito difícil encontrar elas. Andando um pouco por ali parece tudo meio abandonado, igual o trem de antes. A porta do balcão está trancada e na porta à esquerda, bem, encontramos uma carta. Você sente um olhar, mas não vê ninguém. Esse jogo possui 12 cartas, que estão espalhadas durante a gameplay, e servem como coletáveis. Não são obrigatórios, mas acabam dando algumas pistas sobre a história, então a gente vai estar pelo menos tentando encontrar todas elas. Bem, fora a carta, praticamente nada é muito interagível aqui. Temos um banheiro vazio, que faz uns barulhos estranhos. E um elevador desenhado na parede, indo até a porta da direita e abrindo ela, conseguimos acesso ao corredor com algumas salas. A primeira delas parece com uma sala de aula com vários quadros e uma espécie de puzzle no final dela. No momento, sem resposta. Então a gente é obrigado a seguir reto até o final do corredor com umas salas trancadas e outra com isso. Então seguimos retos e ignoramos e conseguimos passar. Brincadeira! É uma espécie de palco com uma figura totalmente imóvel coberta com um manto branco no centro. Mas ao interagir com ela,
nada acontece. No primeiro momento ela não parece querer muito papo com a gente. Ao lado dela tem uma caixa meio estranha, com duas lentes convenientemente perfeitas para vermos o que tem dentro dela. Por que não? Ao olhar dentro da caixa, vemos os mesmos cenários Ao olhar dentro da caixa, vemos o mesmo cenário em que estamos, só que em uma perspectiva diferente, como se víssemos através dos olhos da criatura. O cenário com figuras brancas sentadas nas cadeiras, até que... definitivamente tem algo tentando chamar nossa atenção. E parece muito com a mão que vimos no começo do jogo. Bem, caso você deseje olhar de novo a caixa, você vai ver aquele elevador desenhado no outro lado da portaria. Não deve ser nada muito importante. Bem, para avançar nessa parte, a gente precisa resolver alguns puzzles para religar a energia. Então, procurando algumas pistas para resolvermos aquele puzzle da sala de aula, encontramos isso daqui. E colocando a mesma sequência naquele painel, é liberado uma chave para um armazém que estava fechado. Mas antes de irmos para o armazém, eu acabei dando uma olhada nos quadros da sala, onde o protagonista diz que não consegue enxergar o rosto das pessoas. Pode parecer um detalhe besta, mas se tratando de uns sonhos, existem características que realmente acontecem quando você sonha. Pelo menos na grande maioria dos sonhos, não sei todos, talvez isso não aconteça nos seus sonhos, mas existem 3 características que são principais na maioria dos sonhos. E uma delas é justamente não conseguir enxergar rostos em quadros. Mas acho que alguma das principais 3 características são que você não enxerga o rosto das pessoas em quadros, os relógios dentro dos sonhos não funcionam direito e você não consegue acender as luzes e nem apagar elas com um interruptor. Bem, pra mim foi algo que confirma um pouco mais da veracidade dessa história, já que pelo menos nos meus sonhos essas são coisas que realmente acontecem. Ao chegar no armazém, a segunda carta é encontrada. Você pendura seu casaco na casa comum. Bem, se a carta tá dizendo, né? Bota casaco. Colocando o casaco no cabide, ganhamos um cubo com o número 11 escrito nele e a energia volta. Então voltamos pro palco e ao fazer o puzzle daquele local, a figura de branco some e uma nova porta é aberta. Entrando nessa porta e colocando aquele cubo para ativar o mecanismo, as portas se fecharam, bloqueando o caminho de volta. Bem, a partir daqui não tem mais volta, mas pelo menos a terceira carta é encontrada. É possível abrir todas as portas ao redor? Essa próxima sala não tem muita coisa. É uma salinha de festa com paredes rosas, nada muito interagível. Somente um elevador no final dela. O elevador levará mais a fundo no sonho. Chama o elevador, motoca. Elevador! Ao entrar nele, dá pra ver de relance que a figura de branco estava atrás da gente nos observando. Afinal, o que ela quer com a gente? Bem, não importa agora. O elevador desce e nos encontramos em outro corredor. Dessa vez parece mais um corredor de hotel ou coisa assim, onde a quarta carta é encontrada, pois o encontro espera por você atrás de uma delas. E andando mais um pouco, a gente encontra à direita o quarto número 11. Começarei meu caminho daqui. E dentro dele, a caixa estranha aparece novamente. Olhando dentro dela, uma figura estranha aparece atrás da gente, fazendo alguns barulhos. Um código é liberado e a porta pequena é encontrada. The door. E adivinhe só, é a mesma porta que estava no trem do começo do jogo. Agora sim, o jogo começa de verdade. E bem, acho que vocês merecem uma explicação do que vai ocorrer a partir daqui para não ficar muito confuso. Esse local que estamos agora pode-se dizer que é nada mais nada menos do que uma safe zone do jogo. Não que existam inimigos durante o jogo, mas aqui pelo menos você não tem que pensar. E é aqui que a gente vai praticamente perceber nosso progresso. O objetivo aqui é simples. Você entra nessa safe zone, pega o código que é liberado por essa máquina e volta pro elevador para botar o código no painel e ir em busca de uma das 4 chaves dessa porta. Assim que você conseguir resolver os puzzles daquela área, você volta para essa zona para pegar um novo código e ir em busca da próxima chave. Aliás, zona essa que, se você observar bem, parece muito um apartamento. E dada a frase, começarei meu caminho por aqui, a gente pode supor que esse seria o apartamento do nosso protagonista. Por mais pequeno que ele seja, ele provavelmente deve morar em São Paulo. Bem, acho que tá muito cedo para formar alguma teoria. Das poucas cartas que recebemos, só as 2 últimas parecem se encaixarem. Então vamos continuar. Pegamos o código, colocamos no painel do elevador e vamos atrás da primeira chave. Capítulo 2, as 4 chaves.
Ouço alguém chorando. Quinta carta. Tudo isso é uma consequência que só você vê. Nesse andar, o nosso objetivo é apertar 3 botões que servem para abrir uma das portas do andar, onde atrás de uma delas você consegue ouvir também alguém chorando de fundo. Essa em específico possui uma senha, mas no momento está sem energia. Bem, procurando pelos 3 botões e apertando todos eles, conseguimos então uma chave. Serve para a gente abrir uma das portas e dentro dela a gente encontra a caixa de energia. Junto dela, ligando a caixa de energia e indo até a porta, Código. Geralmente pontos e rabiscos não são tão úteis assim em uma senha de números. Mas sabe onde funcionam muito bem pontos e rabiscos? No painel do elevador. O elevador leva a gente para um outro andar com uma única porta, com 2 opções de interação: tocar a campainha ou bater na porta. Se você decidir tocar a campainha, nada acontece. Que obriga a gente a bater na porta, onde nada acontece também. Pelo visto não tem ninguém em casa. E ó, a gente ganha até uma conquista por importunar alguém. Bem, vamos voltar pro elevador. Drake! Que foi? Cadê a... Elevador. Como eu dizia, vamos andar pelo corredor nada suspeito que surgiu onde estava o elevador. Nesse corredor tem uma porta, um botão e um desenho meio estranho que pra mim pareceu uma ovelha. A porta no momento está trancada, então só nos resta apertar o botão e apertando ele nos é revelado um olho mágico, bem estilo daquela caixa que a gente viu no começo do jogo. E caso você interaja com ele, a gente é teleportado pra dentro de uma caixa ou uma espécie de elevador. Bem, sonhos geralmente não fazem muito sentido. Para sair daqui, você vai precisar fazer alguns puzzles que eu sinceramente não tô com muito saco de explicar, já que a gente só vai ficar parado na mesma sala por um tempinho. Nada muito complexo, se você for jogar, você com certeza vai conseguir passar. O importante que a gente precisa saber é que depois que finalizamos essa sala, descobrimos que é a mesma sala que estava trancada antes de mexermos com o desenho. Lá de dentro sai uma bola com um código, dessa vez um código com números. Uou, onde podemos colocar um código com números, mas sem um elevador não dá muito certo. Então, voltando para onde a gente veio, aparece uma caixa de presente no final do corredor. E abrindo ela, o elevador reaparece atrás da gente. Voltando até a porta e colocando o código, o quarto está vazio. Essa é a oficina onde eu trabalhava. Bem, a oficina onde ele trabalhava e dentro dela vinha um barulho de choro. Uma informação que eu não tinha falado antes pra vocês e talvez vocês nem tenham notado é que durante o jogo todo ficam aparecendo manchas pretas nas paredes e no chão. E nosso protagonista diz que sente algo seguindo ele. Assim como nessa sala, ele se pergunta por que essa coisa que parece estar seguindo ele parece tentar ajudá-lo de alguma forma. E bem, recomendo voltarem o vídeo e prestarem um pouco de atenção na hora que digitamos o código. São só teorias. Quem sabe eu explico mais tarde. A 6ª carta é encontrada. Não é necessário seguir o caminho que te levam. Nesse quarto temos um código pro elevador e uma caixa. Ao abrirmos ela, a primeira chave é encontrada. Bem, o que temos até agora? Até o momento, nosso protagonista anda por corredores e prédios vazios, é seguido por uma coisa que supostamente tenta guiar ele de alguma forma e que possivelmente possui alguma relação entre si, já que parece que a gente também anda espalhando essa substância por onde a gente passa. A gente pode teorizar que essa primeira busca pela chave se passa no trabalho dele, já que além de finalizar em um escritório, e não qualquer escritório, e sim o escritório do nosso protagonista, talvez tenha alguma relação. Vai saber. Ele está se recuperando. Os dias mais preocupantes passaram. Agora ele precisa de apoio. Me chame se precisar de algo. Bem, vamos para a próxima fase. Voltamos ao checkpoint, pegamos o código e voltamos para o elevador. Pega no verde lá. Não, Desce. o anão. O anão calvo. O próximo nível que encontramos está vazio, assim como todos os outros. Pelo visto, saímos em cima de um palco, com um piano do nosso lado e uma banheira. Temos 3 portas à vista. Na porta direita tem um corredor alagado que a gente não consegue passar.
Pelo visto precisamos de alguma tábua ou coisa do tipo. Mas pelo menos temos mais uma cartinha. Pare no começo. A porta à esquerda leva a gente para uma chave e uma sequência de puzzles. Porém não podemos interagir com nada ainda e as portas estão todas trancadas. Mesmo usando a chave, nenhuma abre. Então essa chave só pode ser da terceira porta que estava trancada inicialmente. Indo até ela e usando a chave, inclusive é meio bizarro uma chave abrir uma porta de elevador. A porta se abre. E a gente tá no começo do jogo? Olha ao redor. Sua vida não encontra o pôr do sol. Você deve saudar o nascer do sol. Estando em um mesmo lugar depois de tanto tempo, você não seguirá o mesmo caminho. Você será diferente. Lembre-se disso. Bem, esse é quase o mesmo local do começo do jogo. Tirando a porta do corredor, que ao invés de levar para as outras salas, leva para uma sala escura com aquela caixa estranha de novo, e a figura branca nos observando por um quadro. Não é uma caixa que funciona por enquanto. Entrando no armazém, a gente consegue uma escada. Escada essa que servirá pra gente atravessar aquela área alagada no começo do nível. Colocando a escada, conseguimos passar. Infelizmente é só uma porta desenhada, não dá pra abrir ela. Porém ela tem um olho mágico, e olhando por ele encontramos isso. Um piano e em cima dele um papel com 4 pessoas desenhadas. Tá na cara que isso aqui é alguma dica de algum puzzle. O que temos que fazer aqui é o seguinte. Voltando àquela sequência de puzzle e entrando no painel do primeiro símbolo, que a gente tem na porta ao lado, precisamos usar a cabeça de cada um dos bonecos desenhados como coordenadas para saber onde deveríamos colocar os pontos. Fazendo assim a porta do primeiro símbolo se abrir. E pode parecer que foi rápido, mas eu fiquei muito tempo tentando fazer isso aqui. Entrando na porta que a gente abriu, temos mais um desenho daqueles, mas dividido em 4 partes e o símbolo da próxima porta que devemos abrir. Bem, já não é mais tão difícil saber o que é pra fazer. Juntando as 4 partes, conseguimos um desenho mais ou menos assim. Colocando as coordenadas no painel com o mesmo símbolo, a próxima porta se abre. Entrando na próxima porta, temos apenas um interruptor de luz e um quadro manchado. Apertando o interruptor, nada acontece. Eu tô começando a perceber que tem muita coisa que não funciona por aqui. Mas bem, a gente já conversou sobre isso. Na vida real, quando sonhamos, os interruptores costumam não funcionar. Ele pode não ter desligado a luz, mas pelo menos ligou aquela caixa estranha no quarto escuro. Outra coisa que eu também demorei bastante pra descobrir. Mas olhando ela, temos as coordenadas da próxima porta. E abrindo ela, chegamos em uma das partes mais interessantes do jogo pra mim. O quarto de infância do nosso protagonista. Eu acho que um dos sentimentos mais legais, na minha opinião, é o sentimento de nostalgia. Tanto que eu já lancei uns 3 vídeos baseados nisso. E talvez venha mais por aí, não se preocupe. Mas a questão é que por mais que ela possa distorcer os acontecimentos muitas das vezes, ela sempre acaba trazendo aquele sentimento bom da época. Não é como se não tivesse partes ruins, mas ela apenas foca na parte boa. E pensar que você pode revisitar o local onde você cresceu na sua infância dentro de um sonho, não sei. Parece algo bem legal de se acontecer. Eu passei um bom tempo nessa parte imaginando tudo que o nosso protagonista poderia ter passado aqui e vendo ele relembrando a infância dele em cada canto da sala. Mas enfim, não estamos aqui pra ver isso. Em cima do caixote tem uma carta. As luzes iluminam um palco. E dentro de uma fruteira, a segunda chave. E caso você não tenha notado esse desenho extremamente discreto e nada brilhante no quadro, é o código do elevador. Bem, vamos voltar ao checkpoint. Ao voltar e colocar a chave na porta, metade do caminho já está feito. E bem, não acontece nada de interessante por aqui. Então vamos pegar logo o código e ir em busca da terceira chave. Assalamu alaikum. O próximo andar não só parece como é, obviamente, um trem. Praticamente o mesmo trem que estávamos no começo do jogo. Praticamente não. Literalmente o mesmo trem que estávamos no começo do jogo. Só que dessa vez está de noite. E você consegue escutar pessoas enquanto passa pelos corredores. É como se fosse o mesmo trem do começo do jogo, só que horas antes. Algo assim, pelo menos. Bem, apenas 3 cabines estão abertas. A primeira contém mais uma das 12 cartas, nesse caso a 8ª delas. 5ª fila. Poderia até ser uma dica, mas eu não entendo muito bem como funcionam as filas de um trem. Encontramos o número riscado e vamos até a segunda cabine. Quanto mais a gente avança, mais desnorteado nosso protagonista fica. A segunda cabine tem uma maleta com um código de 3 números. Bem, se achamos um deles, pelo visto temos que encontrar os outros 2. Avançando para a terceira cabine, a última cabine do vagão, chegamos praticamente na mesma cena do início do jogo, bem onde aquela mão estranha tinha fechado a porta.
Ah, o quê? Você não tinha percebido isso quando eu comecei? Pode voltar lá, eu espero. Pronto, finalmente podemos voltar e ver o que tinha naquela sala. Nada mais, nada menos do que uma cabine de máquinas e mais uma parte do número riscado. Na verdade eu não faço muita ideia do que é isso, parece bem mais um local onde a gente mexe nas chaminés dos trens. Enfim, bem, encontramos o número 2 riscado dessa vez. E agora só precisamos achar o terceiro número para abrir a maleta. Tipo, não é só achar o último número, Coia. Acha o número, Coia. Acha. Infelizmente, o Coia passou 2 dias inteiros procurando o número dentro do vagão. Ele interagiu com tudo o que foi possível durante o que pareceram horas. O que pareceram dias, o que levou até ao ganho de uma conquista inusitada, por conseguir abaixar todos os bancos presentes naquele local. Uma clara evidência de que a cada segundo que se passava, mais ele perdia a sua sanidade. Nem mesmo Mordecai e Rigby conseguiriam organizar tantas cadeiras assim. Infelizmente, Coia não resistiu e acabou tendo que procurar métodos obscuros para manter a sua sanidade. Ele precisou ver uma gameplay no YouTube, só para depois descobrir que a resposta estava em cima de nossas cabeças o tempo todo. Então, o que podemos tirar de conclusão de tudo isso? Podemos concluir que caso algum dia você passe por um momento difícil em sua vida e não esteja conseguindo avançar nos seus objetivos, por favor, ande sempre de cabeça erguida e mostre para as dificuldades que elas não podem te derrubar. Afinal, você já se derruba sozinho por não estar olhando para o chão. E finalmente, por conta própria, eu descobri o último número e finalmente podemos ver o que tinha dentro da mala. Uma chave de papel. A porta atrás da gente é fechada e presos aqui, a nossa única opção é olhar o olho mágico da porta. E ao fazer isso, você começou a procurar o culpado em si mesmo. A gente é teleportado para dentro de um túnel de trem. No final dele, a figura de branco nos observa. Na frente dela, uma pintura e uma carta. A carta diz: o resto você entenderá sozinho. Não que eu tenha entendido muito pelas cartas até agora, mas enfim, pelo visto, essa figura não vai mais estar com a gente. Talvez ela que estivesse escrevendo as cartas? Bem, não dá pra ir atrás dela, nem tentar fugir pelo outro lado. O único jeito é olhar a pintura, que leva a gente de volta ao trem, e na nossa frente, um código pro elevador. Colocando o código no elevador, ao invés de pararmos na safe zone, descemos ainda mais. Bem, faz sentido, não temos a chave original ainda. Mas vai descer. É uma pequena sala, só um puzzle nela, com alguns números, um painel e um tracejado. Eu demorei um pouquinho para entender, mas não é nada muito difícil. O tracejado indica as coordenadas de cada número que você deve colocar, com um deles faltando. Como são só números 1 e 0, a gente vai por tentativa e erro. E ao colocar os números no painel, é liberado um novo código para o elevador. E usando ele... Mas vai descer. Vamos parar em uma área totalmente alagada com um barco de papel. Colocando a chave nesse barco, ele nos traz a outra chave, a chave verdadeira. Então é só voltarmos e colocarmos ela na porta. Nós vai subir. Colocamos a chave na porta e partimos agora para a última chave. A chave que vai finalmente liberar a gente desse pesadelo. Bem, essa parte é um pouco complicada de explicar, mas vamos lá. É uma sala que possui 3 portas desenhadas. Cada vez que você gira essa manivela, uma das portas é aberta. Seu objetivo aqui é pegar esses códigos em cada uma delas e colocar todos na sala principal, que é a porta do meio. E bem, eu não vou mostrar 30 minutos de eu rodando manivelas e entrando e saindo de portas. É literalmente só isso, então eu acho que a gente pode pular direto pro final do problema. Ah é, antes temos que ler a cartinha. Quem anda ao seu redor
E após fazer tudo isso, a gente finalmente chega na última porta do jogo. Atrás dela iremos encontrar a última chave, a última peça que faltava para nossa liberdade. E então, abrimos a porta e encontramos... Tá com faquinha não, né? E então, abrimos a porta e encontramos... outra porta. O que significa que você nunca mais irá conseguir sair daqui pelo resto da sua vida. Abrindo outra porta... Tô falando! Abrindo outra porta, a gente dá de cara com um corredor cheio de quadros. Quadros esses que tem a foto daquela figura que aparecia na nossa safe zone. Mas aqui, ao invés de uma parede, ela tá em muitos quadros. Todas as portas do corredor estão trancadas, exceto por uma. E atrás dela está a última chave dentro de um caixão. E não, antes que venham falar, não estamos em coma. A última carta é encontrada. Só há você aqui. É o nome do game, guys. Bem... tá na hora de ir embora. Voltamos até a pequena porta, colocamos a chave e ela se abre. Finalmente, podemos sair deste pesadelo. É a frase do começo do jogo, guys. Nem fudendo. Estou tentando lembrar de tudo que vi. O pesadelo já acabou. As memórias estão desaparecendo. Parece que perdi algo. Foi apenas um sonho. Aceitação. Você está fazendo progresso, rapaz. Não precisamos parar por aqui. Você está pronto para ir até o fim? Final desbloqueado. 1 de 5. Pois é o primeiro final de 5 desbloqueados. Ou melhor, de 6. Porque existe ainda outro final secreto. Esse jogo possui ao todo 6 finais diferentes. E como você pode imaginar, cada um deles conta uma parte da história. Então se você quer saber a história completa, você tem que jogar todos eles. E é aí que entra finalmente a função das cartas desse jogo. Mas fiquem tranquilos, eu não vou enrolar muito vocês e vou dar uma resumida nos outros 5 finais. Bem, vamos lá. Das 12 cartas, só essas daqui dão dicas sobre como achar os outros finais, as outras contam mais sobre a história do jogo. Acho que as 2 primeiras são autoexplicativas. Elas dizem que você pode ver outros caminhos e que dão encontros diferentes. Então vamos pular direto para a terceira. Não é necessário seguir o caminho que te levam. Bem, essa carta faz referência àquela porta desenhada lá no começo do jogo, no lado esquerdo, onde você precisa fazer uma ordem muito específica para que ela se abra e você possa passar. Esse final leva você até um telefone fixo em um local muito abaixo do térreo no elevador, onde o telefone toca e interrompe a sua sequência no sonho, fazendo o nosso protagonista não ter coragem de prosseguir com o tratamento e ter medo de encarar a realidade. É o quê? Tratamento? Não, eu não disse nada. A última carta que dá alguma dica sobre os finais alternativos é essa. Pare no começo. Bem, acho que já é autoexplicativo. Assim que começamos o jogo, na recepção do início, ao invés de procurar pelas outras 4 chaves, podemos simplesmente sair pela porta onde entramos. Well, watch this. Quem diria que a gente não precisaria de 1h30 para isso? Ao sair pela porta da frente, alguém conversa com a gente, dizendo que hoje ele não teve que cavar em você hoje, por mais estranho que isso pareça. Fora isso, não tem mais nada. Como disse a carta, você parou no começo. Bem, a partir daqui não temos mais dicas envolvendo as cartas, então vamos só apresentar os últimos finais do jogo. O quarto final do jogo a gente precisa ficar por muito tempo ouvindo batida nas paredes em um ritmo específico para desbloquear, aonde é liberado uma passagem extra e dentro dela a criatura de branco do começo do jogo, onde finalmente conseguimos conversar com ela. Por que você não quer abrir a pequena porta? Esse é o nosso objetivo comum, porque somos um só. Em vez disso você se colocou em um canto. Você quer ver outro caminho? Por quê? Seu principal fantasma é você mesmo.
Sou grato a você por essa percepção. Estou começando a acordar. Há muitas coisas sobre as quais se arrepender, mas estou me sentindo melhor. Estou feliz por estar aqui. Você está aqui porque tentou se machucar. Sei que você não é o culpado. Havia tantas pessoas culpando você. Acredito sinceramente que vamos superar isso juntos. O quinto final é referente ao que a figura de branco tinha falado, perguntando por que a gente não abria a pequena porta. Se você estiver com todas as chaves, mas resolver não passar pela porta, você consegue voltar até o quarto do número 11 e olhar dentro de uma daquelas caixas estranhas. E então... nem todos os caminhos alternativos levam à verdade. Você ficará aqui até decidir voltar ao início. Ficamos presos dentro do próprio pesadelo. Mas diferente da primeira vez que desistimos no começo, dessa vez nós desistimos no final. E então o último caminho é liberado. Em um armário no começo do jogo é liberado um número. E usando esse número para ligar pelo telefone da portaria... queria perguntar há muito tempo, mas não tive coragem. O que realmente aconteceu lá? Ataque. Não consegui proteger aquelas pessoas. É muito difícil viver com isso. Por que alguém pensaria em fazer isso? Muitas coisas diferentes estão acontecendo agora. Ainda é difícil lembrar. Às vezes, as pessoas enlouquecem. E como você está agora? Mudei-me para uma nova oficina. Às vezes parece que noto muitas coisas estranhas ao redor. Só quero ficar em paz. E finalmente chegamos ao último final de The Secret Elevator. Nada mais nada menos do que uma puta sessão de tratamento psicológico. Bem, pelo menos essa é minha teoria. The Secret Elevator é um jogo muito foda. Nos detalhes. Por mais simples que ele pareça, desde o começo do jogo ele já dá a resposta do que estava sendo toda essa experiência. Criamos esse jogo após ouvir a história de uma pessoa que teve um sonho incomum durante uma doença. A doença que o nosso protagonista tinha nada mais era do que um TEPT, transtorno de estresse próstata? Transtorno de estresse pós-traumático, que ele teve após um acidente durante sua viagem de trem. O jogo possui 6 finais, sendo cada um deles representantes de uma das sessões de sua terapia, sendo o primeiro que a gente fez ao abrir a porta pequena, ou melhor dizendo, a antepenúltima fase do seu tratamento. Se organizarmos em uma linha cronológica do tempo, as sessões se dividiriam basicamente assim. A primeira sessão é o final do desenho do elevador. Seria onde nosso protagonista não aceita o tratamento e prefere ficar preso no seu passado, tentando ignorar e fingir que nada aconteceu. Inclusive, quando entramos no jogo pela primeira vez, é exatamente nesse final que nos encontramos. Aquelas mãos que levam a gente até a portaria são na verdade as mãos do nosso psiquiatra, guiando a gente de volta ao tratamento. A segunda sessão é o final do ser vestido de branco, onde no meio do nosso tratamento não temos coragem de pegar a última chave que está dentro de um caixão. Então procuramos outra saída e acabamos conversando finalmente com aquela figura misteriosa de branco que nos perseguia, que nada mais era do que a representação do protagonista em sua própria mente. Durante todo o jogo essa figura enigmática perseguia o protagonista, mas ao contrário do que pensávamos no início, ela não queria atrapalhar a gente, ela queria ajudar. Essa figura seria o resultado de outras sessões que o protagonista teve, enquanto ele tentava fugir ou ignorar a si mesmo. Essa outra versão nossa nos observa e tentava ajudar a conseguir ir pelo caminho certo, tanto que quando paramos para conversar, é quando finalmente aceitamos o tratamento e finalmente paramos de fugir de nós mesmos. Como inclusive uma resposta do porquê estamos aqui para fazer essa terapia. A terceira sessão é quando não passamos pela porta mesmo depois de ter pegado as 4 chaves. É mostrado pra gente que finalmente conseguimos aceitar a nossa história quando passamos pelo corredor para pegar a última chave. E nele tem várias daquelas figuras penduradas em quadros, sendo basicamente uma barreira final com todos os traumas que nosso protagonista tem que passar para encontrar o que realmente fez ele ficar naquele estado. A última chave, uma chave dentro de um caixão. Porém, mesmo pegando a última chave, ele ainda não consegue passar pela porta.
E assim como na primeira sessão, ele trava de novo. Só que dessa vez, a saída está bem na sua frente. Ele só precisa ter força o suficiente para dar o ponto final. E enquanto ele não resolver isso, ele vai ter que voltar e fazer as outras sessões desde o início novamente. A quarta sessão é onde ele finalmente passa pela porta, é onde finalmente conseguimos ir até o fim do tratamento pela primeira vez, e conseguimos descobrir o que possivelmente deixou ele nesse estado. Mas isso eu falo mais pra frente. A quinta sessão é quando entramos, entre aspas, pela primeira vez na portaria do começo do jogo. Mas ao invés de ir em busca das chaves, a gente sai pela porta da frente. Ou seja, a gente aceitou o que aconteceu e não precisamos lutar mais contra tudo aquilo de novo. Tanto que nosso psicólogo diz que hoje não precisamos cavar em você, que nesse caso é obviamente uma metáfora para dizer que ele não precisa mais fazer a sessão naquele dia. E então chegamos à última sessão, ou melhor, a conclusão do seu tratamento, que é quando ele finalmente recebe alta. E é falado como ele tem vivido a vida depois de tudo o que aconteceu. Tá, mas o que aconteceu? Bem, como eu havia dito, a doença que nosso protagonista tem é um transtorno de estresse pós-traumático. Durante todo o jogo, a gente basicamente viaja em várias partes da nossa própria mente, tanto por se tratar de um tratamento psicológico, quanto por ser literalmente a proposta principal do game. É exatamente por estarmos em nossa própria mente que a gente consegue ver muitos detalhes que podem nos ajudar a supor o que aconteceu. Bem, eu não sou nenhum psicólogo, mas um tio de um primo de um amigo meu disse que queria ser. Então eu acho que isso me permite teorizar legal. Vamos lá. Essa é a causa principal de tudo. Acho que a partir desse ponto já dá pra saber mais ou menos pra qual rumo vai seguir essa teoria. Mas basicamente, nosso protagonista sofreu um trauma após no meio da sua viagem de trem acontecer um ataque, onde dentre as vítimas, uma delas foi uma criança que na hora estava no mesmo vagão que ele. Essa criança provavelmente é a causa principal, já que durante o jogo vemos vários brinquedos de criança espalhados pelo cenário, inclusive um ursinho de pelúcia. E sabemos que ela foi uma das vítimas porque quando buscamos a última chave, ela está dentro de um caixão em um quarto infantil com balões em volta, o que é meio bizarro, onde mostra que ele tentava superar a culpa de não ter salvado aquela garota. E isso é algo que é mostrado o tempo todo no jogo. O nosso protagonista se sente extremamente culpado por tudo isso que aconteceu. Por estar no mesmo local que a garota na hora do incidente, ele se sentia na obrigação de tê-la protegida. Ele sente como se todas as pessoas olhassem para ele e o julgassem como se ele fosse o principal culpado. E isso é mostrado pelos palcos do jogo. Sim, palcos. O protagonista estava tão cego e perdido na sua própria culpa que ele não conseguia ver que a única pessoa que o culpava pelo acontecimento era ele mesmo. Quando encontramos a figura de branco pela primeira vez, a sua própria representação, ela está sentada no meio de um palco. O palco nesse caso representava a sensação de que ele era o centro das atenções, de que todos estavam olhando para ele e o julgando. Mas aí que entra uma das fotografias mais importantes do game, que é a plateia. A plateia em frente àquele palco está totalmente vazia. Porém, quando olhamos dentro daquela caixa preta, conseguimos ver através dos olhos da figura de branco. E para ela, a plateia não está vazia. Existem pessoas ali, porém todos que estão ali são versões dele mesmo. Como eu disse, o protagonista estava tão cego e perdido na sua própria culpa que ele não conseguia ver que a única pessoa que o culpava pelo que aconteceu era ele mesmo. E isso também é mostrado nas cartas, como isso é uma coincidência que só você vê, ou as luzes iluminam um palco. Eu acho importante ressaltar que um dos motivos para essa culpa ser tão forte no personagem é que provavelmente a garota do incidente fazia aniversário naquele dia. São coisas sutis, mas aparecem balões no último quarto e alguns presentes durante o jogo. Além de que na DLC tem literalmente um bolo de aniversário dentro de um armário. Eu acabei não trazendo a DLC, mas fica aí a pergunta se esse seria algum fato verídico. E agora, caso você ainda esteja se perguntando sobre o título do jogo traduzido, só tem você aqui, eu acho que já tá muito bem explicado. Só tem você aqui porque todo o jogo acaba sendo só versões distorcidas de cenários e dele mesmo, que se passam dentro da nossa cabeça. Fora aquelas mãos bizarras que eu acho ser nosso psiquiatra. Bem, acho que essa pode ser a nossa teoria final. Bem, obrigado por terem visto até aqui. Eu acabei demorando um pouco mais do que eu deveria para fazer esse vídeo, mas era algo que eu nunca tinha feito, então eu acho que a gente pode fingir que foi um teste. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Azuma, você é uma gracinha. Eu vou esquartejar você! Críticas construtivas são sempre bem-vindas.